que estava o Alex lá na palestra, que formou com você. Ele ficou lembrando do dia que vocês foram fazer o provão, ele falou. Foi fantástico. O Urso estava lá? Estava lá. O Urso estava lá. Ó, já admiti, gente, aqui que está pedindo para entrar. Pode deixar. Bom, meu querido, sinta-se à vontade. Pode fazer as suas apresentações, que eu vou deixar você mesmo, porque o currículo é gigante. O Iberê fala um pouquinho, ver o que ele quer falar. Tá bom? Eu vou desligar aqui e vou deixar pronto para ele começar. Iberê, boa sorte. Vamos lá. Sinta-se em casa, né? Você é da casa. Sim, eu estou em casa. Boa noite, pessoal. Então vou aproveitar, na verdade, o material de pontes mesmo, né? Para fazer só uma pequena apresentação. Alguns já me conhecem, outros ainda não. Começando a compartilhar a tela. Então me falem se vocês estão vendo. Estão vendo minha Estamos tela? sim, Iberê. Então, vamos sua tela, seu computador, invadimos sua casa. Só vou aproveitar aqui só para fazer bem breve a apresentação. Aqui é a apresentação da disciplina, na verdade, tá? Tem uma apresentação minha. Pessoal, como a professora Nilene já apontou para vocês, né? Eu sou formado aí na casa em 98, quando o curso ainda era de 6 anos, antes da reforma aí promovida pelo ministro Paulo Renato, né? Da educação. A gente tinha um curso um pouco mais longo, uma carga horária um pouco maior. Depois eu fiz meu mestrado na área de estruturas na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, em 2003, com o professor Hideki Shitani. De experiência profissional, fui estagiário da Codesp, de técnico em edificações. Durante toda a universidade, eu trabalhei na construtora e incorporadora Casasco, aí em Santos. Toquei alguns prédios ali na Ponta da Praia, perto do Colégio do Carmo. Um aí na Conselheiro Neves, um centro comercial na Conselheiro Neves também. 2000 e 2001 aí eu iniciei já a trajetória como calculista, né? Primeiro na área de pré-fabricados. A Vilca a gente prestava serviço dentro da Concid, que na época era a maior nave de pré-fabricados da América Latina. Depois do meu mestrado, eu fui para a UTEC Engenharia. Eu conheci o professor Rui Yamada lá, que é o dono da UTEC, né? Enquanto eu fazia mestrado, ele fazia o doutorado lá. A gente se conheceu na Escola Politécnica. Foi lá que eu me especializei na área de pontes. Depois eu trabalhei um pouco na Conestoga e Rovers, uma canadense, fazendo Petrobras, né? Naquele boom da Petrobras. Tive meu escritório em Santos durante algum tempo, a Conceptos Engenharia, junto com o Deleuze. Eu abri um escritório em Santos. Quando meu pai teve um câncer de próstata, veio a falecer, eu permaneci um tempo em Santos. Depois do Deleuze, a Edith também entrou como sócia no escritório, né? E em 2012, a Engecorp me convidou para tocar o Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, e 2014 para 2015 eu assumi o departamento de estruturas da Engecorp Engenharia, onde estou até hoje. Na Universidade de Santa Cecília, eu fui convidado a lecionar logo logo que terminei o curso, em 1999, já vamos para 22 anos aí de Unisanta. Alguns trabalhos aí, a duplicação da rodovia dos Tamoios, né, que inclusive a gente vai falar hoje, trecho norte do Rodoanel Mário Covas, cobertura do terminal rodoviário dos Pimentas em Guarulhos, ampliação da Repar em Araucária, um balanço sucessivo sobre o Rio Tamanduateí, em São Paulo, outro balanço sucessivo sobre o Rio Tietê, no Jaco Pêssego, também em São Paulo, Ponte da Integração Brasil-Peru, na rodovia interoceânica, Ponte
essa é uma ponte extradorso. Ponte Wilson Pinheiro, é uma ponte estaiada, no Brasil-Bolívia, né? E a terceira ponte de Rio Branco, no anel rodoviário, também uma ponte extradorso. Aí a foto da Brasil-Peru, né? E da cobertura do terminal rodoviário dos Pimentos. A Brasil-Peru tem 110 de vão central e 65 de vãos laterais. Aqui é o terminal dos Pimentas, são 2 arcos de 90 metros de vão. Publicações, a dissertação no mestrado, né, em cima de concreto protendido, algumas publicações aí no Congresso Brasileiro do Concreto, um seminário ibero-americano aí em Coimbra, em Portugal, sobre ponte extradorso, e a Brasil-Peru, o controle de flecha dele, a gente vai falar ainda também aí no V3 sobre o controle de flecha, mas da Brasil-Peru foi publicado no Congresso do FIB em Nápoles, Itália. Aqui algumas fotos, para quem não lembra da Edith novinha. Aqui é um pouco mais magro, a Edith do mesmo tamanho. Professor Hideki Shitani, professor Rui Yamada. Esse foi meu orientador de mestrado. O professor Rui foi meu chefe na UTEC Engenharia. Vamos agora, depois, feitas as apresentações, a vaca fria. Falar um pouco aí para vocês, dentro da 45ª semana da Engenharia da Unisanta, né? Dentro do nosso Outubro Rosa aí. Para as meninas, sempre atenção ao câncer de mama. Vou falar para vocês sobre o viaduto V3. O viaduto V3 é um viaduto que ele faz parte da duplicação do trecho de serra da rodovia dos Tamoios. Esse trabalho foi desenvolvido dentro da Engecorse Engenharia, onde eu atuo como chefe de departamento de estruturas. Para quem não conhece ainda aí a região, quando a gente fala na Tamoios, a gente está aqui no mapa do Brasil, ó, quando eu falei para vocês aquela Brasil-Peru, por exemplo, é em Assis, Brasil, é aqui, ó, no cantinho do Acre aqui. É uma tríplice fronteira, porque eu tenho Peru, Bolívia e Brasil. Mas a gente está aqui agora, ó, estado de São Paulo, litoral norte do estado de São Paulo. No litoral norte do estado de São Paulo, nós estamos aqui em São Paulo, Santos e Guarujá. Eu tenho a Tamoios, que ela faz a ligação entre o Vale do Paraíba, São José dos Campos, né, e Caraguatatuba. Mas ela é um acesso importante de turismo para todo o litoral norte, né, e também um acesso para o Porto de São Sebastião, que é um dos portos importantes aí do nosso país, tá? Um detalhe, a Tamoios é SP099. Não sei se vocês têm essa curiosidade, mas São Paulo tem um jeito diferente de nomear aí as suas rodovias. As rodovias que são radiais em São Paulo, elas têm número pelo azimuth delas. Então, por isso que aqui eu tenho uma Imigrantes, eu acho que é 150 e Anchieta 160, ou vice-versa. Aí você vai aqui para Raposo Tavares é 270, né? Porque vai mudando o ângulo. E as que são circunferenciais, elas são a distância aproximada a São Paulo. Então, a distância a São Paulo da rodovia dos Tamoios é de 99 quilômetros, por isso que ela é SP099. Não sei se vocês já conheciam essa curiosidade, mas... Em 2015, o governo de São Paulo fez a concessão dessa rodovia. Ele tinha acabado de duplicar o trecho de serra da rodovia dos Tamoios e
quem ganhasse a concessão seria responsável pela... Ele tinha acabado de duplicar o trecho de Planalto, desculpa. A parte do Planalto, que pega de São José dos Campos até quase na atividade da Serra, o governo do estado com a Dersa já tinha duplicado. Quem ganhasse a concessão tinha por obrigação, dentro da concessão, duplicar o trecho de serra, com cerca de 22 quilômetros, tá? Pelo Parque Estadual da Serra do Mar. Mais informações aí sobre essa concessão vocês têm no site da concessionária Tamoios, que faz parte do grupo Queiroz Galvão aí, né? Tá aí em tela, www.concessionariatamoios.com.br. E foi assinado ainda esse ano um pacto com o governo do estado, porque o governo do estado ele ia entregar o contorno de Caraguatatuba, mas as obras pararam com Dersa, não chegaram ao final, e a concessionária vai assumir as obras que estão paradas lá no contorno de Caraguatatuba. Um pouquinho aí sobre o nosso trecho de descida de serra, os viadutos que estão presentes neles. Então a gente pegou aqui em cima na serra, perto entre o quilômetro 60 e 61, né? E entregamos lá embaixo, lá no quilômetro 82. Aqui é o trevo para o contorno de Caraguatatuba. Ainda no finalzinho do Planalto, a gente teve um viaduto, na verdade uma ponte, sobre o reservatório de Paraibuna. Depois uma passagem inferior, que é um retorno operacional. Mais à frente eu tenho o V7, que já faz parte das obras de entroncamento para sair da... Porque até aqui eu venho com com as duas pistas paralelas. Aqui eu separo, eu vou ter uma pista que é a existente e a pista nova, que é formada por túneis e viadutos. Então, nesse entroncamento é que elas se separam, onde eu tenho o V7 e eu tenho o V8 aqui, que é um retorno de natividade da serra. Aí depois do V7 entra-se no túnel 1. Na saída do túnel 1 eu tenho dois viadutos, V1 e V1A, viadutos metálicos empurrados, numa região de difícil acesso. Túnel 2, aí eu tenho V2 e V3. V3 é o viaduto que nós vamos conversar. Túnel 3 e túnel 4, eles foram unidos, é o maior túnel rodoviário agora do país. A gente mudou um pouco o traçado e eliminou o pontilhão que existia. Saindo desse túnel grande, eu tenho os viadutos V4 e V5, V5 com pilares muito altos. E saindo do último túnel, eu tenho um viaduto que pega do desemboque do túnel e leva até o zero, aqui até o terreno natural, que é o viaduto 6. Essa é a obra de duplicação do trecho de serra da Tamoios. Alguns viadutos que não fazem parte bem da palestra de hoje, mas o V6 com seus pilares, como eu falei, vocês veem que é uma rampa, né? Que sai da boca do túnel e desce, tem pilares bem altos aqui. Aqui o V1, que foi feito metálico dentro do túnel e foi empurrado sobre os pilares, que vocês veem a estrutura metálica do V1. V1A, desculpe. O V2, viaduto mais simples, e usando a treliça lançadeira, que é uma estrutura metálica autopropelida que carrega as vigas pré-moldadas para os seus lugares. Aqui a duplicação, lembram que eu falei que aqui as duas pistas ainda corriam paralelas, né? Aqui na trecho de Planalto, a ponte sobre o reservatório de Paraibuna. E aqui eu estou no V3, vendo lá embaixo o V4 e o V5. E aqui uma foto já do V3, vocês veem que é uma região de difícil acesso, né? Dentro do Parque Estadual da Serra do Mar.
a gente tinha regiões era bem restrita aqui a zona de supressão vegetal. Foi montado, a gente vai falar bastante disso, esse cable crane, para evitar eu ter que fazer uma estrada de serviço e ter um desmatamento grande, porque aqui eu tenho uma encosta íngreme. O vale aqui, ele tem mais de 60 metros de altura no vão central. Foi bem cansativo quando eu tive que ir a isso e não tinha a passarela pronta ainda. Você descia a escada, depois subia a escada. Quando você ia de um pilar até o outro aqui, era teoricamente o médico de segurança no trabalho perguntava as condições que você estava e tudo mais, tirava a pressão e liberava a gente para fazer essa caminhada. Principalmente porque a gente vem de fora, né? Não tem o ASO, o atestado de saúde ocupacional, como os trabalhadores deles. Vamos falar primeiro, antes de falar especificamente do V3, vamos falar o que é um balanço sucessivo. E o balanço sucessivo é coisa nossa, tá? É coisa brasileira. Ele é uma invenção do engenheiro, do notável engenheiro brasileiro Emílio Baumgart. A primeira ponte construída em balanço sucessivo no mundo foi a ponte sobre o Rio do Peixe, em Herval, Santa Catarina. Ela foi de 1930, não era concreto protendido ainda, era concreto armado, tá? Então, uma ponte em concreto armado sobre o Rio do Peixe. E na construção, o que era feito? Você construía um pedaço, prendia toda a forma no que já tinha sido concretado e avançava essa forma em balanço para frente, até fechar no meio do rio. Tem uma página muito interessante para quem quiser mais saber sobre histórias. Depois isso se tornou um dos métodos mais consagrados aí de construção de pontes quando eu não posso fazer um cimbramento. Então, principalmente vales profundos e rios, esse método é amplamente utilizado. Vocês podem acessar o site do professor Eduardo Tomás, do IME, Instituto Militar de Engenharia. Aqui tem o link, eu vou disponibilizar para a professora Nelene depois o PDF da apresentação, para quem tiver interesse, aí ela pode pôr no material didático do Teams da sala de vocês, tá? Essa ponte, infelizmente, ela caiu numa enchente. Se eu não me engano, não foi por causa da força da água, mas a água levou uma composição ferroviária e um vagão bateu no pilar da ponte quando foi trazido pela enchente e derrubou a ponte. Outros, só para constar aí a história dos balanços sucessivos no Brasil, então a gente está vendo agora uma ponte aí de 140 metros de vão. Na época, em 1960, ela foi recorde mundial. É a ponte na rodovia Belém-Brasília, sobre o Rio Tocantins. Ela é projeto e construção do engenheiro Sérgio Marques de Souza. Foi um marco aí da engenharia brasileira. E como eu vou falar de pilares lâmina aí, eu coloco uma obra magnífica aí projeto do escritório Figueiredo Ferraz, né? É a ponte Brasil-Argentina sobre o Rio Iguaçu, né, com seus 220 metros de vão central. Então ela tem 130, 220, 130. É uma ponte, um balanço sucessivo impressionante. Para ilustrar para vocês, vamos passar um pequeno vídeo sobre o balanço sucessivo. Ele é da American Segmental Bridge Institute. Ele mostra com uma animação que seria a construção por balanços sucessivos. Primeiro, a construção do pilar, né?
um cimbramento no pilar para fazer a duela de partida, ou Cristo, que nós chamamos. Aí forma, concretagem, laje inferior, almas, laje superior. Vocês percebem que tem dutos aí, tubos deixados dentro do concreto, que são bainhas de proteção. São nesses dutos, são por esses dutos que são passados os cabos de proteção. Foi montado um carro de avanço, uma treliça de balanço sucessivo, que ela se apoia no trecho concretado e segura a forma da frente. Aí vocês já veem a proteção sendo executada, ou seja, são colocados cabos, puxado por um macaco hidráulico, aparado e preso por cunhas, e depois o tubo é preenchido com argamassa, na verdade com calda de cimento, tá? Para evitar a corrosão dos cabos de aço de proteção. O aço de proteção ele é CP 190, então ele tem uma ruptura de 1900 megapascal, um escoamento de 1700 megapascal, mais que 3 vezes o escoamento do CA50. E essa operação vai se repetindo, ou seja, cada vez que o concreto atinge o resistência e protendo, o carro avança e sucessivamente vai caminhando em direção do meio do vão. Do outro pilar vai acontecer a mesma coisa e eles se encontram no meio do vão. Eu posso ter um trecho cimbrado para equilíbrio junto dos encontros, né? E depois, quando eu fecho a ponte, aí eu coloco os cabos que nós chamamos de positivos. Assim como a armadura, os cabos que vão na parte de cima nós chamamos de negativos e na parte de baixo da viga da ponte nós chamamos de positivos. Aí já está a ponte pronta, sem você precisar fazer um cimbramento para concretar essa ponte. Ou seja, o cimbramento, na verdade, é esse carro que caminha conforme você vai concretando e vai adquirindo resistência. Apresentando aí a nossa obra. Em planta, é uma obra curva com cerca de 500 metros de raio. Eu tenho 2 viadutos de acesso com viga pré-moldada de 30 metros de cada lado. Então, aqui eu tenho 5 vigas pré-moldadas. Tá? Esses viadutos de acesso. E o viaduto principal, com seus 125 metros de vão central, mais 62 metros e meio de equilíbrio de cada lado, perfazendo um total de 310 metros. O viaduto principal, o balanço sucessivo, ele é em seção caixão, seção celular, com célula única. A largura dele é 12,60 m e a base do caixão tem 6,60 m. Aqui a gente vê um perfil da obra, então as vigas pré-moldadas nas extremidades. Depois eu tenho o balanço sucessivo, vão principal de 105 metros de vão. Vãos de equilíbrio com 62,5. Não é o vão ideal para equilíbrio. O vão ideal para equilíbrio é de 60% a 70% do vão central. Vocês percebem que aqui nós temos 50%. Por isso foi necessário fazer contrapesos nas extremidades para evitar levantamento do apoio lateral. A última duela foi preenchida com concreto para servir de contrapeso. Um detalhe que vocês vão perceber também mais à frente, que os pilares são muito diferentes, né? Um pilar é muito curtinho, praticamente não tem pilar do bloco, eu já encaixo a minha viga, e do outro lado aí sim eu tenho 22 metros de pilar no apoio 3. Falando sobre os encontros, nas cabeceiras da ponte é a região que nós chamamos de encontro. Por que encontro? Porque de um lado eu tenho estrutura e do outro lado eu tenho terrapleno,
tenho meu aterro de encontro, tá? Próprio terrapleno da rodovia. É um ponto crítico porque o terrapleno sempre pode ter alguma acomodação. A gente espera que seja pequena, 2 centímetros, uma pequena acomodação da estrutura do aterro na cabeceira da ponte. O recalque da ponte é muito próximo de zero. Então, se eu não fizer o que a gente chama de laje de transição ou laje de aproximação, pode haver um degrau na entrada da ponte. Para isso não ocorrer, eu tenho uma laje que ela se apoia de um lado na estrutura da ponte, que aqui é o último bloco de apoio da ponte, essa laje se apoia nele com uma rótula, com uma articulação, ou seja, ela pode girar. E na outra extremidade ela se apoia aqui no aterro. Ou seja, se tiver uma pequena acomodação, essa laje vai girar um pouco e ao invés de eu ter um degrau na entrada da ponte, eu só tenho uma pequena transição aí. Eu tenho uma mudança de declividade leve. Vocês veem aqui um detalhe, por exemplo, esse aterro também na cabeceira da ponte, principalmente aqui em São Paulo, nós costumamos fazer com solo cimento, tá? Na casa de 8% de cimento em peso. As informações sobre as lajes de transição, hoje elas já constam da nova norma. Não sei se vocês têm conhecimento, mas a norma de pontes, de projeto de pontes de concreto, projeto de pontes, viadutos e passarelas de concreto, ela foi revisada, foi uma longa revisão de 2016 a 2021, era uma norma de 11 páginas, passou a 72 páginas, tá? Eu fui secretário dessa norma, então eu acompanhei do início ao final a revisão da norma, e um dos anexos que foi colocado na norma trata especificamente do projeto dessas lajes de transição. É o anexo H da norma. O apoio 1. A gente colocou aqui o projeto do lado da foto da obra para vocês fazerem a ligação. No apoio 1, eu tenho pilares retangulares vazados, apoiados em blocos sobre 2 tubulões e uma viga de travamento entre os blocos. Vocês veem que eu tenho um acesso, por ser um pilar vazado, para poder ter manutenção e inspeção da parte interna do pilar. Tá? Esses pilares ficaram com cerca de 14 metros de altura até a travessa. A travessa é o berço que recebe as vigas da superestrutura. Vocês veem que essa daqui tem 2 alturas diferentes, porque o caixão é mais alto, apoia deste lado. Deixa eu pegar o apontador laser. O caixão apoia desse lado, por isso que aqui tem um rebaixo, e a viga pré-moldada aqui tem altura menor, apoia do outro lado. Esse apoio, então, ele recebe pré-moldado de um lado e caixão do outro. Aqui na foto, a gente pode ver, eu estou vendo de frente, por isso que às vezes parece, pô, mas só tem um tubulão, professor. Não, se você olhar, você vê que tem um outro lá atrás. É que a gente está olhando bem de frente, então tem um tubulão atrás do outro. Aqui é um bloco de 2 tubulões. Aqui os pilares e aqui a travessa. Aqui já está na hora que a seção caixão está chegando para se apoiar na travessa, em fase de obra. O apoio 4 era bem mais difícil o acesso e bem mais íngreme a encosta. A gente optou por uma solução diferente. A gente fez 3 tubulões mais robustos, ou seja, eles têm um diâmetro maior do que os tubulões do apoio 1. E é o que a gente chama de pilar tubulão, ou seja, quando o tubulão sai do terreno, ele segue como um pilar até a travessa. Então eles vão direto, esses 3,
e dão apoio para a minha travessa. Vocês veem que aqui a meia altura a gente fez um travamento entre os dois pilares, principalmente porque o tubulão da extremidade ele já estava com mais de 12 metros livre aqui. E novamente o berço atravessa em cima. Vocês podem ver aqui os pilares, né, que são a continuidade de um tubulão. Aqui atravessa. Tô falando tubulão, pessoal, desculpa, mas eu já estou pensando sempre no pessoal lá do final do curso, que já passou por várias matérias. Quem não sabe o que é o tubulão, ela é uma fundação que ela é feita por escavação manual. Então são feitas camisas de concreto, a gente joga um poceiro dentro, ele vai escavando, a camisa vai entrando no terreno. Tá? E sucessivamente, eu concreto mais um pouco de camisa, ponho o poceiro, isso vai entrando no terreno. Quando chega na cota de assentamento, a gente tira o poceiro, joga um geotécnico lá dentro, ele verifica se chegou numa camada competente mesmo, o geotécnico liberando, abre-se a base, ou seja, no fundo do tubulão eu tenho uma base alargada, como se fosse uma sapata lá no fundo, e depois ele é concretado. Isso é um dos nossos tipos de fundação profunda. Hoje o uso dela cada vez é menor por causa do risco em termos de segurança no trabalho. Inclusive, a partir de abril de 2022, os tubulões a ar comprimido vão estar proibidos no Brasil, e os tubulões a céu aberto limitados até 15 metros. Tá? Mas, em regiões de difícil acesso, eles foram muito utilizados e ainda são muito utilizados hoje no Brasil. Porque você imagine, como eu chegar com um equipamento de fundação aqui nessa região para conseguir fazer uma fundação diferente, seja um estacão ou uma estaca raiz. Então, nessas regiões de difícil acesso, o tubulão era muito utilizado. Os blocos principais que apoiam o vão central, o AP2 e o AP3, são os blocos que nós chamamos bolo de noiva, porque eu vou diminuindo ele em relação ao centro, da onde vem minha carga para o final do bloco, para economizar um pouco de concreto. Vamos dizer, ao invés de ser o corpo de uma pirâmide, como uma sapata, eu acabo fazendo, vamos dizer, esse corpo de pirâmide com fatias aí de bloco de dimensões diferentes. Eu tenho 9 tubulões de diâmetro 2 metros, só um bloco desse tem 700 metros cúbicos de concreto. Precisou ser feito um plano especial de concretagem, não preciso falar, com concreto com gelo, refrigerado, concretagem contínua, foi uma operação de guerra, tá? Mas o bloco ao todo tem 4 metros de altura, tá? Então são duas partes, cada uma delas com 2 metros. É um senhor bloco de fundação, né? Ele tem 17 por 13 metros. O pilar 2, praticamente ele é quase que mais uma fatia do bolo de noiva, ou seja, ele tem 6,60 por 9 metros e é maciço, mas são só 2,20 metros de altura. Vocês viram que cada fatia do bloco tinha 2 metros, né? Já o apoio 3, a gente quis dar flexibilidade, porque se eu prender a ponte em 2 lugares, temperatura, retração do concreto, podiam induzir esforços aí que não seriam muito bons para minha ponte. Quando eu quero dar essa flexibilidade ao apoio da ponte, é muito comum a gente fazer isso. Nós fazemos 2 lâminas, ao invés de um pilar maciço ou um pilar retangular vazado, que também tem uma rigidez grande. Essas lâminas, elas têm pouca rigidez no sentido longitudinal da ponte, dando a flexibilidade desejada. São 22 metros de altura, mas quando eu falo lâmina, lembrem-se que essas lâminas têm 1 metro por 6,60, né? Isso é uma das coisas que em pontes a gente vai começando a se acostumar com uma outra magnitude, né?
de dimensões, de barras. Então, há muito tempo eu não sei o que é barra de 6,3, 8 milímetros é muito raro eu ver. Normalmente, quando eu penso em bitola de aço, eu penso de 10 milímetros para cima. Tá? Quem está na aula de pontes vê a armadura inferior da nossa viguinha de 20 metros de vão lá na aula de pontes, ela tem 32 barras de 25 milímetros, né? Então a magnitude dos esforços é um pouco diferente das demais edificações. Chegamos na superestrutura. Vou falar só do apoio 1 ao apoio 4, que é o balanço sucessivo. Tá? É uma viga caixão, 12,60 metros de largura. A laje superior, nós temos as barreiras rígidas, que impedem que um veículo desgovernado ele caia da ponte. Tá? Elas refletem o veículo de volta para dentro da pista de rolamento. Aqui foi um pavimento rígido de concreto. No rolamento, eu tenho 3 faixas aqui, né? 2 refúgios de 60 centímetros. Tá? Aqui a drenagem, já que eu estou dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, a drenagem ela é segregada, eu não vou simplesmente pôr um buzinote, um tubinho e jogar a água de pista por aqui. A água de pista é uma água contaminada com óleos, graxas, pode cair algum material perigoso no acidente, então aqui eu tenho uma rede de drenagem que leva para um tratamento. E aqui a nossa seção celular, que é uma seção que suporta muito bem torção, então para viadutos curvos e para os balanços sucessivos, principalmente, é uma das soluções mais utilizadas, tá? Onde eu tenho aqui as almas da seção e a laje inferior, 6,60 de laje de fundo. Forçando um pouco a imaginação, vocês vão enxergar aqui. Aqui eu estou com a forma do meu balanço, as lajes dos balanços. Aqui já estão sendo armadas as almas da viga. Aqui a forma da minha laje central. E aqui embaixo eu tenho a minha laje de fundo. Então eu estou vendo de frente. Aqui eu tenho a estrutura metálica que sustenta as formas. Aqui são os tirantes que vêm dessa estrutura metálica e suportam todo o cimbramento das formas da aduela. A gente chama de aduela cada trecho que eu vou fazendo da superestrutura. Quais são as alturas dessa viga? No apoio, onde eu tenho os momentos negativos maiores, eu tenho uma altura maior, eu tenho 6,40 metros de altura de viga, cerca de 1/20, 1/20 do vão. Já no centro, eu faço um tipo de um efeito de arco, né? É uma parábola que nós temos na borda inferior do nosso viaduto. Então eu tenho 3,20 metros, ou seja, quando chega no meio do vão, essa viga é mais esbelta, ela tem 3,20 metros de altura, cerca de 1/40 do vão. O vão são aqueles 125 metros que nós falamos. Aí a divisão das minhas aduelas, a partir do apoio 2 e a partir do apoio 3, conforme eu já comentei, pelo vão não ser balanceado, eu precisei utilizar aqui contrapesos na última aduela, enchemos de concreto. Foi feita uma aduela de partida, ou seja, um cristo de 16 metros. Depois, o tamanho de cada aduela foi dependendo da capacidade da treliça da construtora. O equipamento que a construtora disponibilizou, ele conseguia suportar 110 toneladas. Então, nas aduelas maiores, inclusive que tem lajes mais espessas aqui, precisou fazer uma aduela pequenininha, 2,5 metros. Conforme a espessura da laje inferior foi diminuindo, vai diminuindo. E conforme a altura da aduela diminui também, a gente pode já ir aumentando. E a partir da aduela 8,
a gente já estava trabalhando com 4,5 metros cada trecho de aduela. O ciclo começou com 1 semana, 10 dias, depois a cada 5 dias se fazia uma aduela. Falando um pouco da proteção, então, o que é o concreto protendido? Vocês sempre ouviram falar que o concreto trabalha bem a compressão e o aço trabalha bem a tração. Então, para tirar o máximo do meu concreto, eu utilizo cabos de aço. Eu estico o cabo de aço e prendo ele contra o concreto. Isso induz uma força inicial de compressão no concreto, tirando proveito dessa vantagem do concreto resistir bem à compressão. Então, no dia a dia, nos estados de serviço da ponte, eu limito que não haja tração, ou se houver tração, seja uma tração tão pequena que o concreto ainda resista. Ou seja, o concreto protendido ele não trabalha fissurado, ele trabalha com seção íntegra. Isso dá para ele muitas vantagens, tanto de durabilidade, como de rigidez, ou seja, de deformações menores, eu posso trabalhar com estruturas mais esbeltas do que o concreto armado. Tem quem diga que o concreto protendido é uma evolução do concreto armado. Né? Tem um professor, muito amigo nosso, que é lá de São Carlos, o professor Roberto Schust, né? Que ele costuma dizer assim, parafraseando São Francisco de Assis, né? Onde houver tração, que eu leve a compressão. Né? Então, essa é a ideia do concreto protendido. Onde houver tração, que eu leve a compressão. Já que é um balanço, vocês veem que aqui, no apoio, a parte tracionada do diagrama é em cima. Tem tração aqui em cima, então eu ponho cabos de compressão comprimindo essa região num primeiro momento, de modo que não vai surgir tração ali quando eu tiver os meus esforços de peso próprio, carga móvel, etc. Então, no apoio, eu tenho os cabos posicionados em cima, são os cabos negativos. Aqui é o apoio. Vou pegar de novo a canetinha aqui. Então, aqui eu tenho uma seção do apoio. E no meio do vão, eu tenho alguns cabos só de fechamento, que a gente chama em cima, mas vocês percebem que a maioria dos cabos estão posicionados embaixo. Ou seja, porque eu tenho um momento positivo, então no meio do vão a tração está embaixo, é ali que eu vou levar a compressão. E como que eu faço essa compressão? Através de cabos de aço CP190. 1.900 megapascal de rupturas, 1.700 megapascal de escoamento. É um aço mais caro, mas é um aço que, por outro lado, entrega muito mais resistência. Nós usamos cerca de 170 toneladas desse aço. Foram 148 cabos, partindo desde 16 metros, os cabinhos mais curtos, só pegavam nas primeiras aduelas, porque ele sempre vai da aduela de um lado até a irmã dela do outro lado do pilar. Até 125 metros, quer dizer, quando eu tinha 60 metros de um lado, 60 metros do outro, eu tinha um cabo indo de fora a fora pegando a última aduela. Foram utilizados cabos de 19 e de 15 cordoalhas. Os cabos de 19 com 373 toneladas. É essa força que eu aplico no cabo e por ação e reação, quando eu prendo ele contra o concreto, ele aplica de volta no concreto. E 294 toneladas no caso dos cabos de 15 cordoalhas de 15,2 milímetros. 15,2 milímetros é doído porque isso daí é unidade inglesa. Eu acho que isso daí são 0,6 polegada, tá? Aqui apresentando para vocês os macaquinhos, que são mais uns gorilas de proteção mesmo. Então aqui vocês veem o cabo.
Aqui o que a gente chama de ancoragem, que é onde esse cabo vai ser preso. Então eu puxo o cabo com o macaco, isso é um cilindro hidráulico, ele vai esticar esse cabo. Ao esticar esse cabo, eu estou provocando uma tensão nele, eu vou levar ele até aquela força de 373 toneladas. Aí depois a gente prende ele com cunhas nessa cabeça aqui, e isso transmite então as 370 toneladas para o concreto nesse ponto. Por isso que o concreto, nessa região de introdução de carga, nós temos uma armadura muito densa, uma armadura que seja capaz de resistir a essa introdução da carga do cabo de proteção. Vocês veem que a armadura aqui, eu tenho aqui um jacaré, um nicho de proteção. Vocês veem que a armadura na região, tem armaduras de fretagem, aqui de equilíbrio local, suficientes para não acontecer uma ruptura quando eu aplicar a força de proteção. Nesse caso, eu tenho 2 cabos saindo nesse nicho, como aqui você já tem ele concretado, aqui o macaco pronto para puxar, e aqui do lado um cabo já puxado e preso com as cunhas na ancoragem. Aqui eu tenho uma ancoragem morta. Existem casos especiais que eu não consigo colocar macaco dos 2 lados, aí eu puxo só por um lado o cabo e coloco esse laço mergulhado no concreto que nós chamamos de ancoragem morta. Eu sei que é muita informação, pessoal, principalmente para quem não teve protendido, mas pelo menos eu espero que isso levante a curiosidade de vocês em relação ao concreto protendido. Como é feita a modelagem, como é feito o cálculo? Nessa ponte nós utilizamos o software CSI Bridge, tá? É um software da CSI, especialmente desenvolvido para projeto de pontes. Ele utiliza o motor de elementos finitos do SAP 2000. Antigamente ele era o módulo de pontes que nós chamávamos do SAP 2000. Então eu tinha um modelo completo da ponte. Vocês veem aqui os vãos de acesso, viaduto principal, com sua variação de altura, o pilar curtinho, o pilar lâmina, a fundação modelada. Nesse caso aqui, a interação solo-estrutura no modelo completo foi feito com molas, simulando o comportamento do solo e da rocha, os aparelhos de apoio, os encontros simulados por molas. Esse é o modelo completo, que faz, inclusive, uma construção por etapas, né? Então, Staged Construction, porque a gente calcula fase a fase, conforme vai ser a obra. Eu não calculo só a obra pronta. Eu vou fazendo fase a fase, como acontece a obra, levando em conta, inclusive, as características não lineares do material do concreto, que a gente sabe que tem influência e retração. Além desse modelo completo, nós fazemos modelos simplificados para efeitos locais e balizamento. Por exemplo, o efeito do quadro na transversal, as chegadas e introduções de proteção, e mesmo um modelo de cálculo mais simples, às vezes, para balizar o modelo completo, para você saber se o resultado que está chegando de um modelo mais complexo ele é adequado. Isso é muito importante, nós temos modelos de controle, tá? Não pode se acreditar simplesmente no que sai do processamento. Se você tiver um erro na sua entrada de processamento, seu resultado vai estar errado. Então, precisa bastante atenção nessa parte da modelagem. Também para a gente, para conseguir uma ideia melhor da interação solo-estrutura, foi feito modelo local em cada um desses apoios, a gente chama de sanduíche, um modelo plano com discretização do solo. Então, ao invés de a gente fez um domínio de solo e o solo também foi modelado em elementos finitos. Foram feitos análises de sensibilidade para alguns parâmetros, seja as molas de solo,
sejam os materiais. E se mudar o mola elasticidade do concreto, o que acontece com os esforços? Se o solo apresentar uma mola mais rígida ou uma mola mais flexível, o que acontece? Então, a gente sentir o quanto a minha estrutura está suscetível à variabilidade de alguns parâmetros de entrada. Quando eu falei para vocês da questão da não linearidade, e quando a gente fala do tempo, é o efeito do tempo no concreto, né, que a gente chama das deformações diferidas, ela também esse tema já está abordado na norma agora, no anexo A, efeito do tempo no concreto estrutural. Só para apavorar vocês aqui um pouquinho, a equação geral da deformação no concreto. Aqui a sigma sobre epsilon é a deformação elástica, aqui é a fluência para uma carga mantida, e aqui é a evolução da fluência no tempo, porque tem cargas que vão entrando ao longo do tempo. E aqui a deformação por retração do concreto. Essa é a fórmula geral. Tem alguns softwares que usam uma integração numérica e fazem um passo a passo nessa formulação. Um método que é muito utilizado para a gente, até para balizamento também, é um método simplificado do coeficiente de envelhecimento, que é o nosso QSI, que é função de algumas características aí de quando a carga é aplicada, como que é a transferência, se é imediata, se é ao longo do tempo. E eu tenho, ou seja, que a solução minha final, ela é um misto do estado inicial com uma mistura do estado inicial, do que falta para ela ir para se ela fosse feita de uma vez só, baseada na evolução do módulo da cidade e da fluência. O que seria isso? Conforme a gente construiu, a gente só foi fazendo balanço, não é? Então o momento é todo negativo. Mas, professor, se eu calculasse essa viga, não pensando como ela foi construída, foi feito balanço, balanço, balanço até fechar, se eu fizesse o cálculo de uma viga contínua, ela ia ser essa daqui de baixo, instantaneous moment, ou seja, como se a estrutura nascesse lá. Eu coloquei ela lá. Ela tem essa cara de baixo aqui. Negativo nos apoios, positivo no vão. Negativo nos apoios, positivos no vão. Por causa da fluência do concreto, o diagrama de como foi construído, ele tende a migrar em direção do diagrama ou da condição do instantâneo. E é claro, ele vai ficar no meio do caminho. O meio do caminho não é bem os 50%, a gente tem como estimar melhor o quanto é essa migração. Isso é importante principalmente no cálculo da proteção. Então isso daqui seria, esse é o diagrama quando eu acabo de construir, e esse que está aqui no meio é o diagrama após a fluência. Nós consideramos a fluência após 30 anos. Quando eu falei para vocês de modelos simplificados, o quadro, a gente precisa calcular, porque eu tenho, como eu tenho uma viga que é essa seção caixão, e eu posso ter a carga móvel colocada de lado e o próprio equilíbrio de momento do peso próprio, eu tenho momentos transversais na minha seção caixão da ponte. E eu tenho que combinar esses momentos transversais com o cisalhamento na longitudinal da ponte e com a torção da ponte, que também me dá aqui tensões tangenciais. Então a minha alma tem tensão tangencial devido a cisalhamento, tensão tangencial devido à torção e ainda mais flexão. Como fazer essa interação? Tem um artigo nosso, publicado no 60º Congresso Brasileiro do Concreto, né? Interação de cisalhamento, torção e flexão transversal nas almas de vigas celulares de pontes. Aqui a gente compara o método que a gente está
o método desenvolvido pelo professor Stuck e pelo professor Ricardo Gaspar, que é o método que está sendo indicado na norma de pontes, no seu anexo E, que também tem aqui é a dissertação do Gaspar, e aqui é um dos principais artigos que eles escreveram. A gente compara nesse artigo esse método para fazer essa interação, o cálculo dessa aula, com outro método indicado pelo Eurocode, que é o método do sanduíche. É um tópico já um pouco mais avançado, mas é um tópico que, quando você calcula pontes com seção caixão, você tem que levar em conta. Equilíbrio durante a construção, mais um tópico que entrou na norma. Vocês perceberam que eu estou aproveitando para já dar uma introdução na nova norma de pontes para vocês. O anexo G, equilíbrio estático durante a construção por balanços sucessivos. Qual é o problema do balanço sucessivo? Durante a construção, eu tenho que ver se há equilíbrio nele, ou seja, se eu não vou perder o equilíbrio do balanço. Quando o apoio é como o nosso do V3, monolítico, a preocupação é menor. A gente tem uma preocupação maior quando eu tenho apoios que são rotulados e pode haver um desequilíbrio. Normalmente nós colocamos apoios provisórios, escoras e tirantes durante a construção nesse tipo de obra, mas eu preciso verificar como o desequilíbrio. Eu ponho uma sobrecarga só de um lado, não coloco do outro, ponho um vento de sucção só de um lado, e eu coloco uma certa condição que é o quê? Eu vou estar construindo meio peso de aduela a mais de um lado do que do outro, ou uma aduela a mais. Na norma ficou definido que quando é a aduela construída no local, eu tenho que usar no mínimo meia aduela, e quando for a aduela pré-moldada, eu tenho que usar no mínimo uma aduela. E os coeficientes de segurança, o que eu uso, também vai estar na norma as combinações para fazer essa verificação do equilíbrio do balanço sucessivo. Isso tudo foi baseado na recomendação do CETRA, da França, né? Design Guide para o Cantilever Method, né? Então, uma publicação francesa aí de procedimentos para cálculo de pontes protendidas construídas por balanços sucessivos. Como foi nossa documentação de projeto, pessoal? 165 desenhos, formato A1. Para esse viaduto, foram 165 pranchas, formato A1. Memorial de cálculo com mais de 600 páginas. Diferentemente de edificações, o memorial de cálculo é documento obrigatório de entrega nas pontes. Ou seja, você não entrega só o projeto, você tem que entregar o memorial de cálculo junto. Lembrando que na nova norma de pontes já veio escrito, projetos de pontes é necessário um peer review, ou como a gente fala, um CQP, uma avaliação de conformidade de projeto. Ou seja, um escritório calcula e outro verifica, ou o próprio órgão que recebe, caso tenha corpo técnico capaz de verificar. Ou seja, eu tenho que ter um verificador independente. Aqui está a implantação da ponte, um desenho de armadura, perfil, um desenho de forma das aduelas. Fora isso, internamente nós também temos um sistema de verificação. Então, nós trabalhamos no sistema de engenheiro e projetista, né? O engenheiro cuidando do cálculo, projetista dos desenhos. Então, o engenheiro passa as instruções para o projetista elabora o desenho, esse desenho volta para o engenheiro, ele amarela o desenho, quer dizer, ele vai ticando toda a informação do desenho, tudo que tiver certo ele tica de amarelo, o que tiver que corrigir ele tica de vermelho. Devolve para o projetista. Aí, depois de arrumado, ele checa, pode ser, para não gastar muito papel, normalmente a gente checa na tela,
Então a gente vai checando se o que foi pedido para ser corrigido foi corrigido, vem um traço verde nessas correções. Essas cópias de verificações dentro da ISO 9001 da nossa empresa, elas ficam guardadas conosco até o final do contrato, até o encerramento do contrato. E aqui também tem uma imagem aqui das memórias de cálculos, modelos, os esforços. Nesse caso, o órgão regulamentador era a Artesp, Agência Reguladora dos Transportes no estado de São Paulo. Uma das grandes novidades aí dessa obra, a vedete da obra, foi o cable crane, né, o teleférico de carga, projetado e fornecido por uma empresa austríaca, tá? É comum no Alpes eles usarem essa solução para cargas, inclusive para carregar containers. Esse teleférico ele foi montado para 20 toneladas de capacidade, ele tinha 394 metros de vão. No ponto menos acessível, ele foi montado com auxílio de helicóptero, tá? Porque o túnel ainda não tinha desembocado. Então aqui o tripé de uma das torres do teleférico, seus 394 metros, para servir a ponte. Tá? Aqui é onde eu tinha acesso mais fácil, porque eu tenho a Tamoios passando aqui. Aqui eu não tinha acesso nenhum, era no meio da encosta da serra, porque chega aqui um túnel, mas não tinha chegado ainda o túnel, então o teleférico ele foi levado de helicóptero para cá. E bombou na internet aí um pouco desse vídeo do teleférico carregando um caminhão betoneira durante a execução ali dos apoios centrais do viaduto V3. Então aí foi um teleférico de carga que foi muito útil, principalmente para eu não precisar fazer estrada de serviço nessa região dos pilares centrais, evitando aí que seria o desmatamento mais ou menos equivalente a 6 campos de futebol, né? 6 maracanãs. Só voltando, aproveitando para voltar aqui, a primeira foto que eu coloquei do V3, quando eu coloquei ela na internet, muita gente perguntou curiosa. Eu acho que a Ana está com o áudio aberto. Muita gente perguntou curiosa, não, mas como que esse caminhão foi parar aí? Vocês estão vendo? Ó, o V3 está em construção, teleférico, o balanço já muito bonito, esse balanço já estava no meio, porque teve diferença de datas dos apoios, então esse balanço já estava no meio, esperando esse... E olha o caminhão lá no meio. Caminhão betoneira colocado lá na minha duela de partida para servir a obra. Aí o pessoal, como que esse caminhão foi parar aí? Teleférico de carga levou ele até lá. Uma das dificuldades dos balanços sucessivos é que eu tenho que fechar no meio. Ou seja, eu tenho que sair de um lado, sair do outro lado, e a ponte precisa se encontrar, e se encontrar com o grade e na altura desejada. Se eu tentar fazer ela conforme o projeto, ou seja, no grade, nas cotas de projeto, não vai dar certo, porque como é um balanço, essa estrutura vai deformando, aí vai descer, vai fazer um bico ali no meio. Vocês podem perceber pela estimativa de flecha. Ou seja, se eu não der nenhuma contraflecha, ao invés de ficar aquele grade que eu queria, vai ficar um bico lá no meio. Claro que aqui exagerado, tá? Mas vocês veem que isso vai acontecer.
fazendo com que ela desça no meio. Então eu tenho que ir colocando a estrutura para o alto, dando o que a gente chama de contraflechas, para que a estrutura ela se encontre nas posições ou o mais próximo possível da posição de projeto. Primeiro, que ela se encontre, e segundo, que ela se encontre na posição em posição de projeto, em grade de projeto. É feito um primeiro cálculo dessas flechas ainda no tempo de projeto, aí fica esse diagrama simétrico, bonitinho. Só que o que acontece? Durante a obra, a gente recebe a evolução do módulo da cidade para o traço que vai ser usado na obra. Esse concreto que era 40 megapascal, ele estava dando na média acima de 60 megapascal, porque eu precisava que ele endurecesse rápido. A gente estava protendendo 36 horas depois. Então, com 36 horas, esse concreto já tinha 30 megapascal. Então, em 28 dias, ele chegava acima de 60. Aí teve o tempo. Aqui eu faço, num primeiro cálculo no projeto, como se todo o ciclo fosse bonitinho, por exemplo, com 7 dias. Durante a obra tem problema aqui, problema ali. Como eu falei, um lado parou, o outro avançou, teve que ficar esperando. Aí eu tenho que ir corrigindo isso. Eu tenho que ir fazendo várias retroanálises a cada avanço de Aduela, eles passavam os dados para a gente entrava no modelo de novo, reanalisava a hora que for e dava a posição que eles tinham que colocar as formas para a próxima Aduela. Isso é o serviço que a gente chama aí de ATO, de assistência técnica à obra, muito importante nos balanços sucessivos. E a gente vê que eu tinha uma correção que eu esperava dar no final e depois a correção que foi aplicada realmente. Isso tudo é muito bem abordado na tese de doutorado do professor Rui Yamada, no livro que é maravilhoso, o livro do Mativá, a construção de pontes de concreto protendido por balanços sucessivos, e também no livro do Paul Downis, são dois ícones aí da engenharia de pontes. Apesar de serem antigos, os livros são muito ricos aí de informação. Alguns números, pessoal. Falando só da superestrutura em balanços sucessivos. Vão principal 125 metros, comprimento total 250, largura 12,6, área de tabuleiro 3.150 metros quadrados, 3.100 metros cúbicos de concreto C40, o que resulta numa espessura média aí da minha da minha estrutura da ponte de 98,4 centímetros, praticamente 1 metro de espessura média. Consumidos 540 toneladas de aço CA50, 167 toneladas de aço CP190, aço de proteção e aço de armadura frouxa. Taxa de aço 175 kg por metro cúbico de armadura frouxa, 54 kg por metro cúbico de armadura protendida. Aí uma foto, como a gente diz, panorâmica do V3 já fechando a duela central. O fechamento foi muito bom aqui. Um vídeo, passa mais um videozinho para vocês. Um vídeo da construtora, um vídeo institucional aí da Queiroz Galvão, mostrando a construção do viaduto V3. Olha aí o cable crane levando uma carregadeira. Vocês veem a região de implantação da obra, que é uma região de difícil acesso mesmo. O bloco de fundação. Aí já é o total de aço, incluindo a ponte inteira, a meso e infraestrutura. Concreto sendo levado pelo cable crane.
mais de 7.000 metros cúbicos de concreto aplicados na obra inteira. Vocês percebem que os tubulões, por causa da encosta sem íngreme, de um lado eles estão entrando direto no terreno, do outro lado tinha tubulão ali com mais de 15 metros de altura fora do terreno para chegar no bloco. Aí a duela de partida, o Cristo, seus cabos de proteção. Pessoal mexendo no carro de avanço. Cable crane dando apoio, carregando formas. Lá ainda tinha esse problema da neblina, né? Volta e meia fechava o tempo lá com neblina. Aí a treliça de avanço que é da própria Queiroz Galvão. Vocês veem os dutos ali, lembra na animação que eu falei que tinha esses dutos corrugados, que é por onde vão ser posicionados os cabos de proteção. Eles vão fazer um time-lapse do balanço sucessivo avançando. Então, cada vez que você faz uma duela, a estrutura da treliça se apoia na nova duela para avançar mais um pouco e assim até fechar. Mais uma vista geral. A passarela de serviço que... Ó, vocês estão olhando ali em cima, a estrutura estava com 60 metros de imbalanço esperando a outra. Hein? Aí vocês veem também a magnitude do vale, né? São mais de 60 metros até o fundo do vale, aí no vão central. A grua dando apoio, a grua passa bem no meio ali da minha duela de partida. E aí o avanço dos balanços sucessivos. Foi trabalho noite e dia por causa do prazo muito apertado, e isso era caminho crítico para o túnel, para eu poder tirar material de escavação do túnel. Então, a gente percebe aí, nós chegando até se encontrar no meio do vão. Então, dá bastante trabalho, tanto do ponto de vista... Ó, ele se encontrando aí. Tanto do ponto de vista de projeto, como de execução, como de consultoria de tecnologia de concreto. No caso aqui foi a S Takashima, que foi a consultora de tecnologia de concreto. Mas depois de pronto, realmente a gente é um desafio que você se orgulha de ter participado, né? Aí já o pessoal fazendo o pavimento, alisando o concreto, cura química. Depois a cura química ainda é colocada a geotexto umedecido aí. Eles foram muito bem aí nessa parte de evitar fissuras por retração térmica no concreto. E usando o cable crane se evitou a supressão de 40.000 metros quadrados de vegetação. Outra coisa, tudo bem que eu sou suspeito para falar, né? Em 2 anos e 5 meses foi a construção, mas você percebe aí que como ele ficou bem, vamos dizer assim, ele ficou com ornamento bom, mesmo dentro aí da mata, é uma região que não fere. Vocês veem que as regiões de terrapleno ferem muito mais o ambiente do que a região do viaduto, né? Aqui já fecha o nosso vídeo.
Aqui não podia deixar de falar a equipe do projeto. A Juliana foi nossa geotécnica, junto com o Jaime Marziona, que era o consultor. Um projeto desse tamanho não se faz sozinho, né? A Vanessa, uma das nossas líderes de projeto. Eu, o Gordinho, que aqui vos fala. O Caio, que foi formado aí na Unisanta também. Foi nosso aluno na Unisanta, está comigo já. O Caio já vai para mais de 10 anos. O Caio foi meu engenheiro no escritório em Santos e foi comigo para a Engecorps em Barueri. Yasmin, na época, era a nossa estagiária. Hoje ela foi fazer mestrado no exterior e acabou ficando pela Inglaterra. Lá está trabalhando na área de pontes. Se eu não me engano, foi na Suécia que ela fez o mestrado e está trabalhando hoje na Inglaterra na área de pontes. O Bruno é um dos nossos desenhistas. O Bruno ainda está com a gente. O Hermínio, um dos ótimos projetistas nossos, de forma, de 3D e tudo mais. Infelizmente, um câncer tirou ele do nosso convívio, né? Acabou falecendo. Fernandinho, nosso projetista. Luiz também, mais um dos projetistas. O Valdemir, projetista freelancer. Sérgio Cifu, nosso consultor, foi durante anos gerente de engenharia da TEMAG, professor de estruturas da Escola Politécnica. Vinícius, uma das apostas aí da empresa, nosso especialista em BIM do departamento, e a Daniela também, nossa projetista. É no esforço de todos que nós conseguimos essas vitórias. E aí ficam os agradecimentos à concessionária Tamoios, a Queiroz Galvão, o meu contato, ibere.silva@ingecorp.com.br, meu LinkedIn, IbereMS, para quem ainda não faz parte. Agradeço à Unisanta pelo convite, de poder expor esse desafio que foi esse projeto, que trouxe muito orgulho para a equipe da Engecorps. Ele foi finalista essa semana em 2 concursos, no ACI Excellence in Concrete Construction. O ACI é o American Concrete Institute. Nós ficamos em 2º lugar na categoria Infrastructure. Foi uma felicidade muito grande receber esse troféu. E no Prêmio Talento em Engenharia Estrutural, promovido pela ABS e pela Gerdau, nós também fomos finalistas e recebemos a menção honrosa na terça-feira. Menção honrosa equivale também ao 2º lugar. O 1º lugar ficou o professor Stuck com a Ponte do Guaíba. Era isso, eu devo ter passado um pouco do tempo, né? Infelizmente, eu comi bola aqui hoje, não pus meu cronômetro para me guiar. Espero que não tenha cansado muito vocês e que fique à vontade aí para perguntas. A Nilene assume agora um pouquinho aí. Vamos abrir o microfone. Primeiro, agradecer muito o professor Iberê, porque, na verdade, na Semana da Engenharia, a gente sempre traz o pessoal de fora, né, e acaba esquecendo os nossos queridos professores da casa. E eu só tenho a agradecer aí que o professor Iberê aceitou fazer essa palestra hoje, que eu sei que ele já estava em outro evento, e saiu do evento para vir para cá dar palestra para vocês, gente. Agradecer a presença de todo mundo, inclusive externos, que eu vi que temos alguns visitantes aqui que estão participando da palestra, né? E também comentar que os alunos que acharam a palestra um pouco difícil, vejam o quanto vocês precisam estudar, né? Que a gente conversou aqui um pouco no Zap, mas é um pouquinho do que vocês vão sair sabendo aí na Unisanta. Então, por isso que a gente fica tanto insistindo nas matérias de resistência, nas disciplinas de concreto, para vocês realmente, né, estarem preocupados em aprender, para a gente sair do Santa aí num nível alto. Então, dar os parabéns para todos os alunos que estão aí. Eu vou abrir para pergunta. Quem tiver pergunta, o Marcos Vinícius está aí, que é da área de concreto, né?
Eu acredito que professores de concreto que estão por aqui, convidados também, podem estar aí fazendo a pergunta no chat. A gente está com, acho que adiantaram um pouquinho, são 10 horas, dá para a gente tentar levar até umas 10h20, né, Iberê? Vamos ver aí como é que ficam as perguntas. Problemas aqui. E lembrando, na nossa equipe, para nosso orgulho, a gente tem hoje 3 membros, né, do Santa. Sou eu coordenando, o Érico é um dos responsáveis pelo projeto na área de barragens e de obras de metrô. O Érico estudou 1 ano depois de mim na Unisanta, chegou a lecionar também. O Caio, que o caderno dele de Pontes rodava por aí. Eu sei do de Pontes, mas pode ser que rodasse o caderno dele de outras matérias. Caio, um menino brilhante, né? E quem sabe, eu tô conversando com o Hildebrando, quem sabe eu consigo negociar com ele. Vai carregar o Hildebrando, o Iberê, para São Paulo? Não, eu só tô negociando, por enquanto só tô namorando. Tem que namorar. Eu sei que os tempos são outros, mas no meu tempo tinha que primeiro namorar, para depois noivar, para depois casar, para depois fazer certas coisinhas. Eu sei que hoje em dia o pessoal, mas para emprego é a mesma coisa. Tem um namoro, depois um noivado, até chegar no casamento. É, isso aí. Bom, tem 2 pessoas aqui com a mão levantada, a gente pode abrir o microfone também, o Gustavo e o Kaique. Eu acho que, Gustavo, pode abrir o microfone então e perguntar, como a gente está com o microfone aberto. Qual foi a duração da construção do viaduto? Se eu não me engano, foram 2 anos e meio, tá aí no vídeo. Ou foi 2 anos e 5 meses, coisa do tipo. Isso foi em conjunto com a rodovia em si ou foi só o viaduto mesmo? Não, isso só o viaduto. A rodovia começou em 2015, a construção. Logo em 2015 saiu lá em cima, né? Final de 2015, comecinho de 2016, e ainda não terminou, tá? Estão terminando a parte de pavimento e a parte de eletromecânica dos túneis. Muito obrigado. Agora, A previsão era 5 anos, mas já estourou, né? Vocês perceberam. É. Nem me fale que eu não vejo a hora das coisas terminarem nessas rodovias para a gente andar mais rápido. Vamos lá. Kaique, pode perguntar, Kaique. Opa, boa noite, professor. Boa noite. Professor, em relação a tempo de projeto, acredito que seja separado, né, os projetos de cada parte da via, mas o projeto desse viaduto em si levou, em média, quanto tempo? O senhor saberia dizer? É que sempre tem aqueles vai e volta. Eu acredito que foi em 6 meses. Se tivesse tudo na mão, dava para fazer em 4. Fechou, obrigado, professor. Vamos lá. Alexander, depois o professor Marcos Vinícius, que eu acho que ele abriu a câmera e quer perguntar também. Vamos lá, Alexander. Não? Então tá bom. Quero agradecer, eu tive aula contigo e foi Sim. fantástico essa apresentação. Assim, não é à toa que viadutos são obras de arte. Está no meio daquela mata. Se você pudesse comparar com o desmatamento da construção da Anchieta, assim, é ridículo, não se compara, não se desmatou quase que nada, né? Eu agradeço à Unisanta, que nós temos um time muito bom de professores, né, professores capacitados, professores bons, e sou feliz de estar sendo formado por vocês, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta sobre esse empreendimento. Nós sabemos que toda a ponta de uma estrutura tem uma deflexão, ela tem um pouco do ponto do alinhamento. Na hora da conexão das pontas da ponte, teve alguma diferença? E como que vocês conseguiam fazer com que elas fossem retinhas se encontrarem? Então, Tinha algum cabo-guia, algo assim? na verdade, sempre dá alguma diferença, mas a diferença foi milimétrica, tá? Em relação aonde a gente queria que fosse parar e onde parou, deu menos de 1 centímetro de diferença. Então, uma diferença que a gente não conta, a gente chama na metálica, por quê?
Quando eu estou com as duas pontas, uma perto da outra, eu atravesso a estrutura metálica e chamo, e prendo as duas na posição que eu quero, tá? Então, lembra que quando eu fico ali, normalmente essa duela de fechamento, se eu não me engano, tinha 2 metros, tá? Então, quando eu cheguei com uma de um lado e uma do outro, mas fica ainda 2 metros por concretar, que é a duela que eu chamo de fechamento, onde tem aqueles cabos. Quando eu mostrei o meio do vão, eu falei que tinha cabo em cima e embaixo, os de cima eram só os cabos de fechamento, os cabos que dão essa união no meio. Então, na verdade, não fica uma deflexão, porque primeiro que você já veio trazendo para onde você queria, e depois ainda eu tenho esses 2 metros aí para fazer a ligação entre os dois lados. Mas o importante para não ficar deflexão, inclusive, é o controle de flecha, porque você vai atirando ela para cima, ela desce, né? Ela vem descendo. Se você perde alguma coisa no caminho, você vai fazendo pequenos. Na verdade, ela parece que ficou bonita ou reta, mas ela tem pequenas deflexões que são as correções que nós fizemos. Isso é claro que no pavimento sai. Quando eu faço aquele pavimento de concreto por cima, o que acontece? Tem um lugar que ele está com 11 centímetros, tem outro lugar que ele está com 9, ao invés de 10. Mas esse controle, para ser pequeno, ou seja, para ser efetivo, é o que eu falei, que tem aquela tese do Dr. Rui, né? que fala sobre como corrigir quando eu tenho um erro. Enquanto as aduelas, eu não corrijo logo de uma vez, eu corrijo em 2, 3 aduelas para essa correção ser suave. Falando nisso e já fazendo propaganda, no sábado tem 2 palestras da UTEC Engenharia, que é o pessoal que trabalha lá com o Rui Amada, que é professor de pontes da Poli, né? O Alexandre vai falar de modelagem, de como fazer aquele modelo que eu mostrei, só a foto bonitinha dele lá do CSI Bridge. Ele vai falar como fazer essas modelagens. O Alexandre é muito experiente nisso, inclusive em pontes estaiadas, tá? E vai também o Caneco vem falar sobre BIM. O Caneco é especialista em BIM da UTEC. BIM, como vocês sabem, é a plataforma hoje do futuro, né? Onde eu tenho um gêmeo digital da minha estrutura, do meu projeto. Eu tenho tudo ali, desde da geometria, armadura, elementos construtivos e tudo com informações, então, referenciadas. Então, a minha estaca, eu posso pôr informações, as barras de aço, e eu posso amarrar tanto no orçamento, como amarrar num planejamento de obra, e amarrar depois na manutenção. Então, é o futuro aí da construção, é o BIM, né? Se não o presente já. Perfeito, eu tenho só mais uma pergunta. Em vez de levar o caminhão betoneiro até lá, hoje nós conseguimos lançar o concreto a 60 metros de altura através de bombas. Mas ele seria na horizontal. Se fizesse uma tubulação, não seria mais viável? Teve parte que foi utilizado bomba, tá? Mas naquela região, naquele momento, naquela região, você lembra, eu desço um vale de 65 metros e depois subo. Então, não se tornaria viável, tá? Teve partes da estrutura que foi levado por bomba pelo caminho, mas para aquele apoio, o AP3 não seria viável a utilização de bomba. E a passarela, depois que foi construída, a passarela foi construída depois para pedestre. Se eu tivesse que carregar por a passarela para aguentar as horizontais da bomba, como ela era muito alta, também não seria viável, tá? Obrigado. Professor Nirene, pede para o professor de patologia liberar a gente no sábado para assistir as palestras. Mas obrigado, valeu. Isso já tá quase certo, espera, calma que ele vai avisar.
Vamos lá agora. Caleb, convidado. Vamos lá, Caleb. Eu acho que é o nosso... Oi, professora. Sentiu saudade de mim? Lógico. Ela, então. Oi, Vamos lá, boa noite, você não mudou. Então, eu amei a palestra. Eu não entendi um pouquinho de nada, né? Porque eu não entrei nessas matérias ainda. Eu amo essas coisas de ver, né? Só que uma coisa que eu fiquei indignado, entendeu? Porque esse caminhão aí, teleférico, eu nunca pensei isso na minha vida. Nunca, 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 nunca. Fiquei indignado. Eu queria saber, eu não entendi um pouco, muito bem, como que ele chegou lá em cima, depois como ele desceu. Essa que é uma pergunta meio assim, besta, mas é uma curiosidade assim, que surgiu em mim. Mas como subiu e desceu o quê? O betoneira? Isso. Não, o betoneira ele para no ponto de pegada. Imagina um teleférico. Então, perto do tripé ali, ele leva o guincho até ali, o betoneira está no chão, numa estradinha. Tem uma estrada de acesso. Eu vou pôr o slide, que é mais fácil. Tem uma estrada de acesso que leva até muito próximo da primeira torre, que é o lado que é perto da estrada. Só achar o slide. O slide tem o vídeo. Ó, olhem lá. Tá vendo que aqui tem uma estradinha, né? De acesso. Nessa estradinha de acesso, eu vim com o meu betoneiro, ele para aqui no pé da torre. Loading area, tá bom? Aqui é o ponto de pegada. O guincho vem aqui. Esse guincho, ele tem, além dele andar, ele tem um guincho vertical. Ó, isso sobe e desce a pegada. A pegada desce, pega a carga, sobe com a carga, leva até onde eu quero e desce com a carga. Esse carrinho aqui, ele tem esses guinchos que sobem e descem o prendedor. Não sei se foi bem essa a pergunta aí. Sim, foi sim. Ó, tá vendo? Ó, aqui, talvez dê para ver, ó. Aqui o prendedor, tá? Aqui o carrinho que vai no cabo. Você vê que tem uns cabos aqui, ó, verticais. Aqui eu tenho um tambor. Isso daqui eu consigo desenrolar o cabo e descer e depois puxar. Aqui tem um guincho aqui dentro. É muito utilizado, depois eu fui atrás disso, é muito utilizado no Alpes isso daqui, viu? Nos Alpes suíços. Foi uma grande sacada aí da construtora Queiroz Galvão. Inacreditável. Mas obrigado, viu? Nada, cara. Então, agora temos o aluno Ademilson também, é aluno de Solos, está no 5º semestre. Pode perguntar, meu querido. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, professor Iber. Boa noite, Luiz. Minha dúvida é a seguinte: o senhor comentou sobre o túnel, que é o túnel 3 e 4, é o maior túnel do Brasil, né, na atualidade. E... Sim, ele ainda não foi estreado, mas assim que estrear ele vai ser. Hoje é uma BR-40, aquela estrada lá que vai do Rio para Minas Gerais. Mas pode falar. Mas então, ele é um túnel que são 2 túneis que foram grudados, então já foi usada a estrutura que tinha do túnel lá e foi feito uma emenda desse foi túnel, ou ele mudado, foi feito total? Vamos dizer, no projeto básico do governo, tinha o traçado do túnel, ele passava numa região que ele tinha que desembocar. E tinha um pontilhão de 30 metros no meio do nada, lá no meio do Parque Estadual. Não tinha que chegar de helicóptero ali. E eu ia ter que desembocar 2 túneis, porque eu não conseguiria embocar ali.
Aí quem é mais de turno, muitas vezes eu emboco dos dois lados para ir mais rápido, né? Porque eu venho com duas frentes. Eu ia ter o túnel 3, o túnel 4, dois túneis grandes. Os túneis não são nosso projeto, tá? São projeto do Campanhã, da CJC. Eu ia ter dois túneis, os 3 e o 4, que só iam ter uma frente de escavação e um pontilhão no meio do nada, né? Eles iam ter que desembocar numa região de acesso muito difícil. Foi revisto o traçado, mudado o grade, para que, de modo que não houvesse desemboque, que ele pegasse cobertura em todo o traçado. Aí ficou não foi simplesmente juntar. Quando eu falei juntar, entenda que foi mudado o traçado, foi mudado o grade, para sempre ter cobertura ao longo do túnel. Ah, tá, agora entendi. Eu achei que tinha sido juntado, já tinha um túnel existente, vocês usaram as dimensões, feito. Agora entendi. Obrigado. Não, a obra é toda nova. É que tinha um projeto básico que previa 2 túneis. E uma região de desemboque muito difícil. Aí mudou-se um pouco o traçado, mudou-se um pouco o grade, de modo que ou seja, ele não passa mais ali naquele ponto, ele passa num ponto que ele consegue cobertura para passar. Cobertura é o quanto eu tenho de terra ou rocha acima do túnel. É isso, né, Liliane? Isso mesmo. Mais uma pergunta, Iberê. Henrique de Souza, pode perguntar, meu querido, pode abrir o microfone. Boa noite, professor Iberê. Boa noite, professora Lilene, todos presentes. Boa noite, Henrique. Minha dúvida é minha curiosidade, né? Em relação à proteção. Se eu entendi bem, o senhor falou que para poder ser realizada a proteção, né, nas estruturas lá, tem que se esperar a cura, correto? E atingir uma certa resistência. Sim, isso é calculado. Isso, calculado. Fora isso, existe alguma especificação do concreto, alguma adição de algum aditivo nele para poder chegar a essa resistência? Não, na verdade foi feito um estudo de traço, né? Foi vários traços com aditivos, inclusive, né? Às vezes usando também algumas adições não reativas, uma sílica, alguma coisa, mas não foi o caso, tá? Foram feitos vários estudos, foram testados traços que alcançassem a resistência, inclusive com o uso de aditivo. Para isso, teve a consultoria da S Takashima, que é uma das empresas aí de tecnologia, de consultoria em tecnologia de concreto. Antes de começar a obra, já foram testados. Quando começou a obra, a gente já sabia o traço que ia usar. Inclusive o agregado para alcançar módulo e resistência, né? Legal. Seria a possibilidade de tracionar antes e depois concretar a estrutura? Isso daí, não. Tracionar e depois concretar. Isso daí é feito principalmente em pré-moldados. Por exemplo, o viaduto 6, que era um viaduto muito longo, a gente montou um pátio do lado do viaduto e fizemos pré-tração. Ou seja, as vigas pré-moldadas do viaduto V6, elas foram feitas com pré-tração. Só para os demais entenderem o que é esse sistema. É quando vamos dizer, eu puxo o cabo de aço, concreto a viga nesse cabo tensionado e depois eu corto ele. E ele aplica a proteção aí já não mais por um dispositivo de topo, como as placas de ancoragem, mas ele transmite literalmente por aderência entre o cabo e o concreto. Isso é muito utilizado na indústria de pré-fabricados. Para um balanço sucessivo, primeiro, não teria como eu puxar no ar, porque para eu puxar, eu uso, na verdade, o que a gente chama de... Eu tenho que ter anteparos. Por isso que na indústria eu tenho peças que fazem que esticam o cabo. A gente montou esses berços de proteção
lá, porque valia a pena, porque eram muitas vigas, mas eu tenho que ter como segurar esses cabos puxados. Quando eu estou lá em cima pendurado, eu estou puxando ele contra o próprio concreto, então eu uso só um cilindro hidráulico, é muito mais simples. Ou seja, num balanço sucessivo moldado no local, eu não tenho como usar a pré-tração, tá? Eu não tenho como deixar o cabo, ainda mais um cabo curvo. Só para fazer cabo poligonal na pré-tração já dá um trabalho. Porque normalmente os cabos de pré-tração são retos. Se eu quiser fazer uma poligonal, eu tenho que colocar desviadores muito bem presos também, porque vai ter uma força de desvio neles, né? Então imagine fazer um cabo curvo, como é o cabo da pós-tração, que é o que a gente está usando no balanço sucessivo. Tudo bem, Henrique? Legal, professor. Consegui entender aqui, obrigado. Obrigada, Iberê. Deixa eu dar uma olhadinha. É a palestra da semana que vem, que eu tenho que dar em Mogi sobre proteção. Vamos lá, Iberê. Mais um é de Mexolos, o João Victor Machado. Vamos ver a pergunta dele. Vamos lá, João. Boa noite. Conseguindo ouvir? Conseguimos. Tá. Sim, Iberê, uma pergunta. Sobre os tubulões. Foi o único tipo de opção que teria sido feita ali? Não poderia usar algum outro tipo de fundação ali, por exemplo? Eu não fiz ainda fundações, então não sei dizer o vocabulário correto. Mas... Sim, primeiro, vamos dizer, por causa da configuração, fundação direta eu não tinha condições ali na serra, né? Eu não tinha capacidade de suporte para fundação direta. Então já vamos para profunda. Eu tenho as estacas, os estacões e os tubulões. Estacas, nos encontros, se você olhar o desenho, foi estaca raiz. A primeira estrutura que eu coloquei lá, que foi o encontro 1 e o encontro 2, eles foram em estacas, tá? Ou pelo menos um deles, vamos lá ver. Agora me fugiu eu me lembro pelo menos um. O encontro 1 foi em estaca raiz e o encontro 2 foi em tubulão. Tá? Então, quando eu tenho possibilidade ali naquela região, ainda cabe estaca raiz. Só que, primeiro, estaca raiz é algo caro. Tá? É um tipo de fundação cara. Estaca pré-moldada. O V6 foi estaca pré-moldada. Ali não tem como estaca pré-moldada porque eu posso pegar mataco na serra. Posso pegar pedaços de rocha lá. Então, não atravessaria e eu não tenho camada de solo suficiente para desenvolver um bom atrito lateral. Estacão. A máquina tem um porte muito grande. Eu ia ter que fazer platôs de trabalho muito grandes para manusear um estacão lá. Então, o estacão também ficou fora de questão. Fora que o estacão, ele não dá a mesma capacidade do tubulão, porque no tubulão eu abro a base, eu tenho a base alargada. Então, cada tubulão daquele de 2 metros, uma base de mais de 4 metros de diâmetro, a carga daquelas crianças não era pequena, tá? Se eu fosse fazer aquele bloco com raiz, ia dar mais de 50, 60 estacas raiz naquele bloco. Quer dizer, e começa a dar dor de cabeça, porque é tanta estaca, né, que aí você tem que aumentar o bloco para caber. Então, realmente, nesse caso, o tubulão cai como a gente fala, cai como uma luva nessa obra em serra, pela dificuldade de acesso. Tanto que a gente está estudando para algumas empresas aí a Serra das Araras, que também é uma descida difícil ali na Dutra, e uma das dores de cabeça é essa questão do tubulão, da proibição do tubulão a ar comprimido e da limitação do tubulão a céu aberto a partir de 2022. A gente sabe que isso daí vai aumentar muito a dificuldade das fundações e o valor das fundações lá na Serra das Araras. Sem falar a questão do rastejo
da serra, né? Quando eu tenho rastejo, que é aquela corrida lenta da camada superior, é muito simples de eu resolver nos tubulões. Eu faço um anel externo ao tubulão, que quando essa camada ela se movimenta, ela movimenta o anel sem transmitir esforço para o meu tubulão. Com estaca raiz eu não teria essa opção, por exemplo. Obrigado. Iberê, tem mais um aluno, Vinícius Roberto, quer fazer uma pergunta. Pode abrir Boa o noite, microfone. professor Iberê. Boa noite. Boa noite, professor Iberê. Eu não ia nem Boa fazer noite. essa pergunta, mas o senhor acabou comentando agora. Em relação aos tubulões que saem do solo, tem o arranque e chega ali nos blocos. Com certeza é dimensionado, né? O deslocamento ali, um possível deslocamento do terreno natural em relação a esses tubulões. Então, uma coisa é, vamos dizer, a deformabilidade do terreno por causa da carga que o tubulão aplica. Isso é levado em conta no modelo estrutural pela interação solo-estrutura, tá? Outra coisa são os movimentos da serra em si. Eu tenho dois movimentos principais que preocupam. O que é o creep, o rastejo, que é um movimento lento ao longo do tempo, mas de um escorregamento de uma camada superior sobre a rocha. É determinado por um geólogo, a espessura dessa camada, vamos dizer, 3 metros. Se eu tiver possibilidade desse fenômeno de rastejo numa camada de 3 metros, eu faço, vamos dizer, se o tubulão tem 2 metros, eu faço uma camisa de 3 metros, 3 metros e meia, e eu vou deixar o tubulão livre nesses 3 metros de rastejo. O solo vai empurrar essa camisa, esse anel de proteção, mas não vai empurrar o meu tubulão. Ou seja, eu evito que o solo transmita esse movimento para a minha obra. Tá? E tem o debris flow, ou corrida de detritos. Esses eu protejo, seja com barreiras, com grades, com defletores. É aquela corrida de lama que a gente chama da Serra do Mar. Aí, se meu pilar estiver próximo de uma região suscetível à corrida de detritos, eu preciso proteger. Teve uma delas que quase acabou com a Presidente Bernardes aqui, né, com a refinaria da Petrobras. Quando a Nilene ainda era nova. Não acaba não, você está mais velho esses cabelos brancos, Iberê. Tem mais uma pergunta, Iberê, da Delma Farias. Acho que a gente finaliza com ela, vamos ver. Tem mais uma, ela está com a mão levantada. Vamos lá, Delma. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, nós sabemos que muitas vezes a obra não segue o projeto por questões de dificuldade mesmo de execução. Teve alguma incongruência nas ATOs? Foi identificada alguma incongruência para que haja necessidade de revisão de projeto? Ou não? Foi seguida certinha a obra? Se teve, não me contaram. Não, mas sempre tem, vamos dizer, alguns ajustes. O pessoal, a gente tem uma proximidade muito grande, né? O pessoal tem meu WhatsApp, né, da Queiroz. A gente ia na obra de vez em quando, sempre que tinha algum problema. Então, eles têm eu diria que é um pessoal que tem um bom senso muito grande do que preocupa e do que não preocupa. Então, se ele via que algum ajuste de obra podia ser preocupante, o pessoal consulta antes. Agora, é claro, vamos dizer, se eu tenho uma bainha, um tubo, uma bainha lá que eu preciso mexer 2 centímetros para o lado. Numa obra desse tamanho, a gente está falando que tem 6 metros de largura a viga, 6 metros de altura a alma. Se ele precisar puxar 2 centímetros para o lado para não pegar numa ferragem, ele vai fazer isso sem me avisar, tá? Eu falo isso porque não é todo mundo que é assim. A gente trabalhou com
coaxiona no lote 4 do Rodanel, que para tudo, até para isso, ó, pô, a bainha eu não vou conseguir colocar onde você mandou, eu vou ter que puxar um pouco para o lado. Eles pediam autorização do projetista, porque era o padrão que eles faziam na Europa, por exemplo. Aqui no Brasil eu sei que às vezes o pessoal toma decisão sem consultar, mas estou confiando no bom senso da turma. Ok, obrigada, professor. Parabéns pela palestra. Bom, meus queridos. Professora, só em relação à matéria de pontos mesmo, aproveitar aqui que o professor está com a gente. O professor vai continuar dando aula para a gente aí nos próximos semestres? Hã? O senhor vai continuar nos dando a honra da sua presença na sala de aula? Então, a minha presença, por motivos aí até de uma atenção maior à família nesse momento, vocês vão, pelo menos no dia a dia da sala de aula, a gente vai ter que se afastar da atividade docente, tá? Não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão bem pensada, tá? Mas isso não me afasta da Unisanta, tá? Em momentos especiais, da gente estar sempre junto e até de quem ficar com a cadeira, da gente dar total apoio. Assim como foram em outras cadeiras, hoje está aí o Marquinhos com a cadeira de concreto 2. Muitos sabem que foi uma das cadeiras que eu mais me dediquei durante muito tempo. Eu revezava entre pontes e concreto 2, né? Até tem vários materiais prontos de concreto 2, mas vocês veem aí o Marquinhos dando conta do recado e, quando precisando, conversando com a gente. Mas são momentos na vida que a gente, às vezes, precisa tomar algumas decisões. Eu não vou estar no dia... eu posso não estar no dia a dia, mas não vou sumir também. Fechou. Professor, obrigado aí. Vai ser uma pena, mas quem sabe a gente tem o prazer aí de ver outras palestras do senhor ou outra interação aí no meio do curso, até o final. Quem sabe alguns cursos pontuais, alguma coisa que a gente invente aí na vida. Caramba, chefe, depois dessa vou ter que pagar cerveja, né? Cerveja, Marquinhos? Eu pensava que você já tinha evoluído para vinho para me pagar. Fazer o quê, né? Algum vinho português, ou alentejo, assim, coisa barata. Bom, essa da cerveja nem dá para falar porque está tudo fechado, os alunos estão em casa, né? Dá nada, chefe, dá nada. Dá nada, né? Para o bar está todo mundo indo, né? Estou sabendo. Ô, Marquinho. Oi. Eu montei o escritório aqui em casa do lado do bar. Eu imagino. Sala. Olha lá. É que a câmera fica com esse embaçadinho, mas aqui tem um monte velho aqui, ó. Olha só, olha só. Então, chefe, olha, mais uma vez é sempre um prazer, né? É o que a gente sempre fala, né, Nilene? Sempre conversa com os alunos. O prazer de ter tido o Iberê como nosso mestre, nosso chefe, aí, e dar orientação para nós até hoje em todas as nossas dificuldades. E não tem jeito, né? Ele é filho do Santa e nasceu no Santa, só torce pro Flamengo, mas tudo bem, né? Coração é rubro-negro. Bom, meus queridos alunos, eu acho que depois dessa do nosso amigo Iberê aí, que eu falo que é amigo, porque não tem nem o que falar, né, Iberê? A gente se conhece há tanto tempo. Eu lembro que você foi... melhor não falar tanto tempo, faz uns 3 anos. Só uns 3 anos. Eu lembro que você foi no meu noivado, depois casamento, nasce os filhos e assim a vida continua. Iberê foi minha professora, era solteira, né, Nelene? Eu era solteira, né, Marcos Vinícius? O Ricardo tentou me emagrecer, mas caso perdido, né? Exatamente. Eu só tenho a agradecer, o Iberê vai continuar sendo nosso parceiro, nós vamos estar sempre aí, ele já está convidado para todas as feiras da Semana da Engenharia, não tem jeito, Iberê, todas, né? A partir de agora você está convidado para todas. E foi até um motivo pelo qual eu abri mesmo para o Iberê estar participando da palestra aí para a gente,
porque alguns alunos podem não vir a conhecer nessa questão de palestra, e quando a gente fala o nome do Iberê, é muito gratificante. Eu acho que é uma pessoa excepcional, de caráter, de personalidade. Eu acho que isso que é o mais importante, né? É um exemplo a ser seguido aí, porque é uma pessoa que sempre esteve aí junto com a gente, e eu sei o quanto está sendo difícil para ele de largar a sala de aula da Unisanto. Eu fico até emocionada de falar, porque eu sei que é difícil, né, Iberê? Sim, sim. E não é largada da Unisanta, né? É uma parada aí nas atividades de lecionar, lembrando que eu não estou saindo de uma casa para ir para outra, né? Para vestir outra camisa. Literalmente é para pendurar durante um tempo a chuteira aí, né? Mas eu acho que é um bom motivo. Ele tem 2 filhos lindos, que precisa se dedicar aos filhos também, à família. Eu acho que o Covid serviu muito para isso, né? Tem muitos alunos aí que sabem muito do que eu estou falando, que também repensaram a vida. E como ele falou do casamento com o Ildebrando, eu vou contar para vocês que o professor de Pontes vai ser o professor Ildebrando. Ele vai estar lecionando Pontes para vocês aí o próximo semestre. Ele já lecionou, quando o Iberê precisou se ausentar aí 2 semestres, ele já foi professor de Pontes. O Iberê vai dar todo o respaldo para ele. E também é um menino fantástico, o Ildebrando está começando aí com a gente, é mais novo que o Iberê, mas está aí com a gente também, para vocês verem o nível do Ildebrando, está quase indo trabalhar com o Iberê lá em São Paulo. Ele já trabalhou com a gente, né? Já trabalhou já na Ingecorpus no período. A dificuldade maior é o ir e vir, né? É que a Ingecorpus a gente está implantando agora um trabalho híbrido, alguns dias em casa, em home office, alguns dias no presencial. Isso abriu a possibilidade abriu de novo o interesse para ele, né? Então, por isso que a gente está conversando. Eu acredito que vão ser bons frutos colhidos, e a gente não é, né? Na verdade, todo mundo é substituível. Eu até falo assim, uma hora eu largo essa coordenação, alguém vai assumir, e por enquanto estou aí, tá, gente? O ano que vem eu estou aí junto com vocês, 2022, tentando agregar cada vez mais valores e a gente tentar fazer essa união aí da engenharia com os estudantes, com vocês. Muito obrigada, professor Iberê, de coração. A gente vai voltar se falando aí, está sempre conversando. Amo também, amo. Você sabe que o carinho é muito grande aí por você. É para Nilene, não é para você, tá, Marquinhos? Não se empolga, não.